Figueiredo e o Ingo Hoffmann. Voltando a falar do Rubinho, já esse terceiro lugar estava pintando no primeiro grande prêmio, já na Austrália, tinha que acontecer. Aqui no Brasil, de novo um problema de motor, que fizeram para essa prova na Itália, em Imola. É um circuito onde se usa muito motor, principalmente na retomada, o motor tem que trabalhar em giro alto. Eles sacrificaram um pouco a velocidade, baixaram o limite de rotações e o motor aguentou. O carro está muito equilibrado, ele conseguiu defender, inclusive no final, um ataque do Damon Hill muito forte para segurar esse terceiro lugar. Claro, beneficiado por um erro de Mika Häkkinen e a quebra de motor da segunda Ferrari, mas mostrando que a Stuart Ford está no caminho certo, está fazendo um trabalho muito sério e reagindo. 3 grandes prêmios que ele está sempre entre os primeiros, foi para o pódio. Vamos agora para Mônaco, é um circuito onde o Rubinho se dá muito bem. Lembra-se que ele fez um segundo lugar lá chovendo. Pode-se esperar pelo menos mais um pódio. O vencedor em San Marino foi o Michael Schumacher da Ferrari, o escocês David Coulthard da McLaren foi o segundo. Em terceiro, o Michael Schumacher. E a nota triste, um trágico acidente automobilístico, deixou aí um saldo de 3 espectadores mortos, outros 7 feridos, o que obrigou o cancelamento das 500 milhas de Vision Air da IRL, programada para a noite de sábado em Concorde, na Carolina do Norte. Corrigindo para você, então, em San Marino, terceiro, Rubens Barrichello, como comentou aqui o nosso Beto Manzini. Muito bem, após a volta de apresentação, os carros se posicionando, você tem aí à frente 2 brasileiros. O carro do Nono Figueiredo, um BM que vai largar à sua esquerda de frente para aquela câmera posicionada de frente. E à sua direita, o Ingo Hoffmann na segunda colocação. Você vai se familiarizando aí, nós temos um Peugeot amarelinho ali atrás, do lado esquerdo, do Emiliano Spataro, e depois o Oscar Larrauri, na segunda fila. Quem larga na esquerda na TV tem problema de tração, hein? Você vê que a pista está muito suja ali. Tem que tomar muito cuidado com quem larga do lado esquerdo, que pode patinar muito roda. Eles podem enrolar na largada. Aí tudo ficando pronto, o assinante da ESPN Brasil vai começar mais uma etapa. Ali uma preocupação do fiscal com a bandeira. Ele dá ok, dá sinal de ok. Pintando o vermelho. Vai começar mais uma etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Pintou o verde para você. Larga bem o Nono Figueiredo. O Ingo Hoffmann conseguiu dar o bote e segurar a segunda colocação. Emiliano Spataro largando colado com Oscar Larrauri, tentando ganhar a terceira colocação. Larrauri tenta colocar por fora, segura bem o traçado por dentro. Está começando a segunda etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Conseguiu segurar a terceira colocação, Emiliano Spataro. Aí uma briga dentro, entre aspas, de equipe. Oscar Larrauri já foi. Oscar Larrauri perdendo o traçado naquela briga para dar o bote, tentar roubar o do Emiliano Spataro. A terceira colocação fica de fora. Isso melhorou a situação do Kaká das 2 Peugeots, que agora, olha lá, tem uma situação mais cômoda, somente com uma Alfa na frente. E o comissário ali acabou se atrapalhando. Ele deu o sinal de largada, ok de largada, com bandeira amarela. Que eu saiba, o regulamento não mudou, é uma bandeira verde que se usa. Isso causou até uma expectativa para quem estava prestando atenção. Eles agitando a bandeira amarela, quando normalmente é uma bandeira amarela, olha que tocada no guarda-reio que acabou de dar o Peugeot do Spataro. Consegue manter a dianteira Nono Figueiredo. Fez um tempo extraordinário. Melhorou, inclusive, da sua média, o Nono Figueiredo, de 1,833. Conseguiu largar na frente. E o Ingo Hoffmann vai mantendo aí a segunda colocação. Nono Figueiredo, que é Interlagos, em São Paulo, chegou em quarto. Acabou conseguindo a pole position em El Pinar, no Uruguai, nesta segunda etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. E se você se lembra, assinante da ESPN Brasil, você que acompanhou com a gente, a primeira etapa é em Interlagos. E até nós perguntamos, insistimos na questão equipe. Flávio Figueiredo, Nono Figueiredo e o Ingo Hoffmann. Mas isso, olha, tem ali uma questão de patrocínio, tem uma questão de respaldo, quem é o piloto oficial, quem não é o piloto oficial. Por isso você não espere, por exemplo,
aquela água que nós tivemos no ano passado, em especial indo Hoffmann, ajudando demais Oscar Lahauer na conquista do título de 98. É isso, já eu tenho alguns comentários a fazer. Agora, a BMW do Ingo parece sair um pouco de frente. Você vê que ele vinha mais próximo do Nono e deu uma sobrada, o carro saiu de frente, ele teve que trabalhar muito o volante, o Nono conseguiu pular um pouco na frente. Você percebe que é um circuito com muita dificuldade, você vê aí o carro do Emiliano Spataro, o Peugeot 406, onde os pilotos eles andam praticamente embolados. Consegue abrir um pouquinho agora o Nono Figueiredo, mantendo a primeira colocação, Oscar Lahauer na sequência. Você viu lá atrás, um pouco mais atrás, ali o Cocho Lopes. Você vê a passagem dos carros em mais um momento delicado, principalmente na entrada numa sequência de curvas, o que cria uma dificuldade, e haja paciência. Você pode notar, essa pista tem muita sujeira, além de ter ondulação, ela tem muita sujeira, e isso dificulta. Você sai um pouquinho fora do traçado, olha aí o Kaká tentando passar o Crossery, hein? O Crossery é muito arisco, o cara vem esquiando o tempo todo, o Kaká tem que tomar cuidado, porque ele pode acabar se enroscando com o Crossery. E essa pista, você olha, tem emenda de asfalto, tem muito bump e sujeira. Se você sair um pouquinho do trilho, fica difícil trazer o carro. Apesar da média ser de baixa velocidade, mas é uma pista tecnicamente difícil de se guiar. Você já deu uma olhada ali, pode perceber. Os carros do Oscar Lahauer e do Cocho Lopes são os Alfas 156. E depois você percebeu outros modelos, são os modelos 155 do Dani Candia, do Miguel Ángel Guerra, do Aníbal Zanerato, que são os Alfas que estão ali no pelotão intermediário. Os 156 do Oscar Lahauer e do Lopes ali na frente. Está no pelotão de frente. E a disputa do momento é exatamente entre o Crossery e o Kaká Figueiredo. O Kaká Bueno, desculpa. Você vê passando os três primeiros, mantidas as primeiras colocações. O pelotão intermediário tentando se desgarrar ali, o Kaká Bueno tentando ganhar posições. Você vê, aparece ali o Peugeot amarelinho, você que estava acostumado no ano passado com o Peugeot vermelhinho. Aí você percebe, passando o Peugeot lá atrás do Kaká Bueno, esses são os dois primeiros colocados, aparece o Emiliano Spataro em terceiro, esse Peugeot amarelinho, e depois mantidos os dois Alfas, Oscar Lahauer, Cocho Lopes, e o Kaká Bueno acabou despencando da sua quinta, da sua sexta colocação, um pouco para trás, naquele pelotão intermediário, está tentando fazer aí um trabalho de recuperação. Ele perdeu exatamente para o Fernando Crossery, a sexta colocação ali no bolo. Aí você tem os primeiros: Hoffmann, Fineschi, Figueiredo, Spataro, Crossery e Lahauer. Os primeiros colocados para você, assinante da ESPN Brasil. Nós temos a imagem das duas Alfas, 156, e a posição que nos deram é exatamente da Alfa, está atrás do Crossery. O que aconteceu? Ele pode ter perdido uma volta, se tivesse perdido uma volta, estava atrás de todo mundo. Tem alguma coisa errada, a imagem não está batendo com a informação do caracteres da TV argentina. Essa geradora se equivocando, principalmente nesse pelotão de frente, na posição frontal. Você vê o carro do Ingo Hoffmann, aí passando Emiliano Spataro, aí você vê os carros do Lahauer e do Cocho Lopes. Aí depois você tem o Fernando Crossery e o Kaká Bueno, ali atrás, encaixotados. Aí você vê o carro de número 2 do Cocho Lopes, depois do Oscar Lahauer. Essa posição que é passada em GC pela nossa geradora argentina não bate com as informações corretas que nós temos de pista. E o que está causando confusão é porque nós vimos no começo uma Alfa que foi para a área de escape, foi possivelmente a Brita. Ela voltou, ela não ia voltar na mesma posição. Pode ter voltado na mesma posição com uma volta atrás. Então o caractere está errado. Aí agora está ok. Figueiredo, Hoffmann, Spataro, Lopes, Crossery, Bueno. Fineschi, Guerra, Candia, Albatia, Menendez e o Riviera são os primeiros colocados, são as 12 primeiras colocações. Nós temos mais 3 máquinas depois, são apenas 15 os carros em El Pinar, num traçado complicadíssimo. Nós não tivemos a prova de El Pinar no ano passado por problemas de finalização do circuito, e estamos tendo nesse ano. Mas é um traçado muito complicado, hein, Manzini? E a geradora errou, mas nós aqui não erramos. Notamos que o Lahauer está ali no meio, mas com uma volta atrás.
Então vamos até esquecer um pouco essa posição e voltarmos à disputa, que é Cocho. Depois nós temos Crossery e Kaká Bueno. São os primeiros colocados. Para você, assinante da ESPN Brasil. Aí você vê o carro do líder, o carro do Nono Figueiredo. Depois o Ingo Hoffmann vai mantendo a sua segunda colocação. Nós temos Emiliano Spataro com o Peugeot amarelinho. Esse daí é o líder, Nono Figueiredo, fazendo 1:8.748. Está ainda acima do tempo que conseguiu a pole position. Nono vem abrindo um pouco agora do Ingo. Parece o Lahauri ali. Vamos ver se é o Lahauri. Se não for, Spataro. O Lahauri que já tinha ficado no começo. O Lahauri, aquela confusão que gerou do Lahauri foi que ele ficou no começo ali. Aí você tem essas posições corrigidas. Então voltando, aí Nono Figueiredo com essa equipe BMW Petrobras conseguiu um acerto que está fazendo o carro dele render muito bem nesse tipo de pista. E ele se aproveitando. E olha aí que o Kaká já conseguiu levar o Crossery. E agora quem passa pelo Crossery é o Fineschi com o seu Chrysler. É um carro já um pouco desenvolvimento para esse campeonato, mas ele, num circuito travado como esse, vem mandando ver, bloqueando o freio e colocando até o trabalho dele pessoal acima do equipamento. E voltando àquela acerto do Nono, ele conseguiu um acerto muito bom. A equipe do Ingo é um carro novo, é um carro 98, foi o carro que o Cecotto ganhou o campeonato na Alemanha o ano passado. Vai precisar ainda de pelo menos mais uma prova para acertar esse carro e deixar ele rápido, como estavam as BMWs no ano passado. Tem muita modificação de 97 para 98, ponto de suspensão, fixação de motor, alguma coisa de aerodinâmica. Num circuito como esse, um carro de turismo, aí essa modificação de aerodinâmica não chama muita atenção. Olha aí, agora o Kaká passando pelo Lahauri. Lahauri uma volta atrás, é claro que não dificultou essa ultrapassagem do Kaká, e a briga dele agora sim, em cima de Cocho Lopes. O Lahauri acabou perdendo o traçado logo no começo da prova, você se lembra? E por isso está nesse pelotão intermediário, mas não faz parte dessas primeiras posições. Uma volta atrás o Oscar Lahauri. Os primeiros colocados, Nono Figueiredo é o líder. Temos Ingo Hoffmann um pouco mais atrás, completando 8 voltas. Nono Figueiredo, Spataro, Kaká Bueno, Lopes e o Fineschi. Cocho Lopes e o Fineschi são os primeiros colocados. E um passeio tranquilo do Nono Figueiredo até esse momento, num traçado complicadíssimo esse de El Pinar, no Uruguai. E nós temos também diferença de peso de carros. Carro 97, 98, e eles têm pesos diferentes, mas o lastro que se coloca pela colocação do piloto na prova anterior, nós temos uma boa diferença. Então, ali na briga de Ingo está com 1.130 quilos e o Nono com 1.005 quilos. São 25 quilos menos de peso em carros semelhantes. Isso ajuda principalmente na retomada e no final da prova no consumo de pneus. E olha aí o Crossery agora em cima de Fineschi, hein? Tentando devolver aquela ultrapassagem. Fineschi tem que tomar cuidado porque o Crossery costuma dar umas erradas feias. É a segunda etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo que você acompanha aqui na ESPN Brasil. Pelo menos por enquanto, a dobradinha brasileira se mantém à frente. Aí você vê o carro do líder, Nono Figueiredo, passando. Vem o Ingo Hoffmann. Um pouco mais atrás aparece o Peugeot do Emiliano Spataro. Aí depois vai aparecer o Cocho Lopes. Um pouco mais atrás. E essa é uma curva com uma saída perigosa naquela primeira curvinha lá em cima. Eles fizeram ali uma gincane para matar a velocidade. A saída dela é baixa, a segunda perna sai muito lento. Você acaba escapando. Teve gente que já escapou e acabou tocando no guarda-reio logo no... Olha aí. Crossery e Fineschi. Ali está uma briga boa. Crossery e Fineschi. Ficou. Aqui atrás o Fineschi. Crossery conseguiu devolver. E vamos ver se consegue manter a posição.
Aí você tem uma geral da chegada do Spataro, que é o terceiro colocado, e o Coach Lopes, que é o quarto colocado. E o Figueiredo tome melhor volta. 1.8.748. Ingo Hoffmann 1.8.973. Ainda abaixo dos tempos conseguidos pelas primeiras colocações. Kaká agora se beneficiou de um erro de Coach Lopes, hein? Coach Lopes deu uma bela escapada, com isso Kaká é quarto na prova. Mas que saída de traçado. Aliás, os dois alfas, né? O Lahauri no começo, os dois alfas 1.56, o Lahauri de novo. Foi o Lahauri de novo. Tá com problemas. Aliás, está tudo amassado ali do lado. Deve ter sido aquela primeira desgarrada do Oscar Lahauri. E parece que ficou o Coach ali naquele pelotão. Vamos aguardar a confirmação. O Coach, que vinha ali em uma disputa pelo terceiro e quarto lugar, acabou sobrando e perdendo o grupo Fineschi. Aí você está revendo a desgarrada do Lahauri. E o Coach já tinha ficado aqui atrás. Kaká Bueno é o quarto colocado. Quantas provas mais ou menos se leva para se acertar, ou para se ajustar, ou para se chegar no carro, como está aí o Oscar Lahauri? Final de prova para ele. Ele que mudou de equipe, foi campeão do ano passado com a BM. Esse ano correndo com a Alfa 156. Ele conseguiu chegar em São Paulo em oitavo, pontuando 3 da primeira etapa. Manzini. Isso depende muito do nível da equipe. A equipe Alfa, que anda o Lahauri e o Coach Lopes, ela é oficial na Argentina, como o caso da BMW de Ingo. Mais uma ou duas provas eles já estão com o carro em condições de igualdade. O que acontece é que esses carros são novos aqui e ainda estão num circuito que o ano passado não teve prova do Sudã. Então o acerto foi uma novidade para todo mundo. Se você tem um carro já acertado para a média dos circuitos e vai para um circuito novo, já tem um pouquinho de dificuldade. Então a dificuldade deles é maior que a dos outros, pelo circuito diferente e pelo carro que tem que trabalhar até adaptar o combustível e adaptar a altura de pneus. Mais uma ou duas provas e a coisa já cai vamos dizer assim, na normalidade que tem que ser, porque são equipes muito bem estruturadas que vão acertar esse carro. Você pode dar uma confirmadinha, como despencou o Coach Lopes, caiu da quarta colocação no momento em que o Lahauri perdeu o traçado e saiu da prova. Ele acabou despencando para sétimo lugar, outro Alfa 156. Nesta segunda etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo, que você acompanha desde El Pinar, no Uruguai. Os primeiros colocados, Nono Figueiredo, com seu BM é o líder. Outro BM na segunda colocação, aí estão os dois primeiros. É um outro brasileiro, o brasileiro Ingo Hoffmann. Depois aparecem dois amarelinhos, são os dois Peugeots. Terceiro lugar para Emiliano Spataro, quarto para o Kaká Bueno. Está aí o líder em El Pinar, no Uruguai. Está aí o carro do Emiliano Spataro. E depois nós temos em quinto lugar o Fineschi e em sexto o Grosselli. E agora nós vamos ver a ordem da equipe, como que está funcionando, se na realidade o Spataro deve facilitar um pouco a situação para o Kaká, porque você tem aí um campeonato que está começando e no final pode ser decisiva essa diferença de pontos. O Kaká vem encostando já no Spataro. Vamos aguardar se o Spataro vai dificultar, vai brigar pela posição, ou vem uma ordem que, se ele estiver mais rápido, facilita e vamos pensar no campeonato. Tá aí o Emiliano Spataro, é o terceiro colocado. Kaká Bueno aparece um pouco mais atrás, é o quarto colocado. Fineschi é o quinto. Aí você está vendo o momento em que conseguiu colocar por dentro com tranquilidade o Kaká Bueno, mantendo esta quarta colocação em El Pinar. Esse é o líder da prova. A exemplo daquilo que nós tivemos em São Paulo, Kaká Bueno com um passeio tranquilo após a pole position. Está aí o Kaká Bueno com o seu Peugeot de número 5 na quarta colocação. Temos um verdadeiro passeio do Nono Figueiredo, completando 14 voltas, Ingo Hoffmann em segundo, Spataro em terceiro. Aí a diferença do Kaká, 10.1 para 8.0 do Emiliano Spataro, quarto e terceiro colocados em El Pinar, e tranquilidade absoluta para o Nono Figueiredo. O Nono sabe o carro que tem na mão
já na classificação conseguiu mostrar que o carro é rápido, conseguiu um acerto constante. Você vê que o carro não vem perdendo rendimento, que o Ingo está ali esperando qualquer erro ou uma perda de rendimento. Ele achou o limite do carro, vem numa tocada, dificilmente perde essa posição. E o Ingo, com toda a experiência, sabe que tem que trabalhar mais nesse carro, já pensa no campeonato. O que está fazendo? Vai administrar um segundo, interessa muito para ele, trabalha, tem depois todo o campeonato para reagir e mostrar que esse carro 98 ele é mais rápido que o 97, é uma questão de acertar. Vai mantendo a liderança em El Pinar. É para completar mais uma volta o brasileiro Nono Figueiredo. Aí está o carro do Cacá Bueno, é o quarto colocado. Temos 2 BMs nas primeiras colocações e você vê a diferença aí do Hoffmann para o Figueiredo, 2.6. A diferença do Spataro para o Hoffmann, 6.1. A diferença do Cacá Bueno para o Spataro, 1.8. Tentando fazer cair essa diferença. Do Fineschi para o Cacá, 2.7. Do Crossério para o Fineschi, 2.3. São 6 primeiros colocados. Nono Figueiredo é o líder, Ingo Hoffmann é o segundo, Spataro é o terceiro, Cacá Bueno é o quarto. São esses 2 Peugeots amarelinhos. Depois vem o Fineschi com seu Chrysler lá atrás passando. E nós temos o Fernando Crossério com Alfa 155. Esse daí é o sexto colocado. São 6 primeiros colocados em El Pinar, no Uruguai. E temos um retardatário ali pelo meio. Quem vem fazendo um trabalho muito bom é o Fineschi. Ele está andando com o Chrysler, sem apoio de fábrica, pelo menos não consta em apoio de fábrica, e enfiando o carro no meio dos oficiais. Você vê que as 2 Alfas oficiais estão atrás dele. Crossério com uma outra BMW igual a do Ingo está andando atrás do Fineschi, mostrando o trabalho que ele vem fazendo com a equipe dele. E é muito difícil você disputar um campeonato como esse sem apoio de fábrica. Ele está fazendo um trabalho muito bem feito. Vai pelo menos até esse momento garantindo a 5ª colocação em El Pinar, no Uruguai. Você deu uma olhadinha pelo pelotão intermediário. Na tentativa de recuperação de posições dos pilotos que largaram no bloco intermediário para trás. Passagem dos 2 primeiros, Nono Ingo aí, terceiro e quarto colocados. Emiliano Spataro e o Cacá Bueno. Pelo menos está tentando chegar ali no Emiliano Spataro, o Cacá Bueno, fazendo cair essa diferença. Vamos acompanhar a nova tomada de tempo. Quando o Nono completa 17 voltas, vamos ver essa diferença. 9.9 do Spataro, o Cacá 11.1, já fazendo diminuir aquela diferença que a gente teve há instantes atrás. O Cacá vem trazendo devagar. O carro dele tem 10 quilos a mais que o carro do Spataro. Isso, pouca diferença, mas essa pista consome um pouco de pneus. Ele sabe que tem que fazer a coisa bem gradativa, com uma freada muito forte, uma bloqueada. Começou a patinar muito roda, no final fica sem pneu. São 38 voltas, 45 minutos de prova em El Pinar, no Uruguai. E aí, final de corrida para o Dani Candia. Esse é o único paraguaio competindo. Nós temos aí argentinos e brasileiros. Ele era o único, vamos dizer, estranho no ninho. E com uma Alfa 155, ia fazer um trabalho dentro do limite de carro. Aí o passeio do líder, Nono Figueiredo. E vem chegando o Cacá Bueno. Vem encostando no Emiliano Spataro. Aí passando o 5º colocado, o Fineschi, depois vem o Fernando Crossério. Aí você vê o carro do Cocho Lopes, que despencou para a 7ª colocação. Foi no momento em que saiu o Larrauri, que perdeu o traçado. O Cocho Lopes acabou despencando para a 7ª colocação, que se beneficiou o Cacá Bueno subindo para a 4ª colocação. Esse é o terceiro colocado. E tá aí o passeio tranquilo do Nono Figueiredo. Uma prova absolutamente tranquila. Ele que na classificação geral de sexta para sábado não conseguiu fazer uma média tão boa assim. Agora para pole position conseguiu despencar para 1.833. Conseguiu baixar bem o tempo. Largou na frente, conseguiu segurar. E um trabalho importante também na largada, a experiência do Ingo Hoffmann, não, Beto Manzini. E aquele lado interno da pista, você chamou bem a atenção, detalhe, um pouco judiada, castigada aquela posição interna, mas ele conseguiu segurar a 2ª colocação.
O lado interno da pista tinha muita sujeira, você vê que tem parece que barro, poeira ali. Mas como é tração traseira, o Ingo tem uma experiência muito grande nesse tipo de carro e conseguiu segurar essa posição. É óbvio que as BMW iam pular muito bem e as trações dianteiras, principalmente quem largava do lado esquerdo do vídeo, teria problema de tracionar o carro. O Ingo, sabendo disso, dosou bem para não perder a posição e tentar fazer alguma coisa. Agora, quem está tentando e vem cada vez mais aproximando é o Kaká, encostando e trazendo devagarzinho em cima do Espartaro. Vamos ver o que vai acontecer agora, se vem uma ordem da equipe ou se vão ter que disputar mesmo. Disputar mesmo é uma coisa não recomendada, porque nesse circuito, qualquer toquinho, você não consegue retornar com o carro na pista. Olha só a diferença de gripe de cor que você tem no asfalto. Isso indica, no mínimo, poeira no asfalto. Aí você vê a passagem dos 6 primeiros. Esse daí é o Fineschi, depois vem o Proceri, lá atrás vem o Couto Lopes. São 7 primeiros colocados. Nono Figueiredo completa 20 voltas. Aí você tem os 4 primeiros, são esses 4. E você vê como o Kaká Bueno traz o seu carro, traz o seu Peugeot coladinho no Emiliano Spataro. Esse daí é o líder da prova. Aí os 6 primeiros colocados, Nono, Ingo, Spataro, Kaká, Fineschi, Proceri, depois lá atrás o Couto Lopes. São 6 primeiros colocados. Você viu como já caiu sensivelmente a diferença de 10,7 para 11. A diferença do Kaká Bueno por Emiliano Spataro. São pilotos e carros da mesma equipe, da equipe Peugeot. E aí o Ingo Hoffmann com a sua segunda colocação. Atenção para essa briga aí, ó. Essa é a briga pela terceira colocação. Emiliano Spataro é o terceiro, dançou um pouquinho com a traseira ali o Ingo Hoffmann, hein? Sobrou um pouquinho ali a traseira naquela curva. Aquilo que falava do carro do Ingo, que vinha saindo de frente, ele vem compensando, dando um pouco mais o motor, sabe, atravessando o carro para tentar salvar a frente, começa a escorregar nas 4. Agora, principalmente com essa vitória do Nono, que está se aproximando, vai começar uma disputa de interesses da fábrica. Nono tem apoio Petrobras, Petrobras quer dizer Williams, quer dizer BMW 2000 Fórmula 1. Passa a ser o interesse ali em conjunto de Petrobras e Williams com BMW. Ingo é um piloto oficial BMW há anos, inclusive correndo em provas na Europa, defendendo a marca BMW, companheiro até de pequenas provas longas. Com a BMW na América do Sul apoiando. Vamos ver quem vai poder, quem vai conseguir agora um recurso melhor da BMW para, durante o campeonato, melhorar esses carros. O carro do Ingo tem muito que trabalhar, um carro que tem muita coisa para acertar. E o carro do Nono é um carro que vem de um acerto muito bom da própria equipe do Ingo ano passado, que, se colocando algumas coisas da versão 9.8, tem condições de ficar mais rápido. Isso para nós é muito bom, nós temos mais brasileiros em condições de trazer o campeonato. Então você já tem agora Nono, Ingo e o Kaká, que está aí, olha, cada vez mais embutido no Spataro. Despencou para 11.086 para 11.860 a diferença do Kaká Bueno. Tirou praticamente toda a diferença e já começa a andar no vácuo do Emiliano Spataro, lutando pela terceira colocação. Essa aí é a classificação do campeonato. É claro, se nós tivéssemos a prova finalizada nesse momento com 6 primeiros colocados, nós teríamos essa somatória e o Nono Figueiredo assumiria ali a liderança ao lado do Kaká Bueno. Olha como vem o Kaká Bueno tentando tirar essa primeira colocação. É claro, também a importância para a equipe, para ele, Kaká Bueno, de estar à frente da liderança do campeonato. Daí a luta também pela terceira colocação. Os primeiros colocados, Nono Figueiredo é o primeiro, aí você vê passando quarto, quinto e sexto colocados. E esta briga aí pela terceira colocação do Kaká Bueno, praticamente em cima do Emiliano Spataro. Aí vem na reta, dá um pouquinho mais de gás, abre um pouquinho o Emiliano Spataro. Nono Figueiredo é o líder, Ingo Hoffmann é o segundo, Spataro é o terceiro, Kaká é o quarto. Aí você vê a equipe como acompanha e vai passando as informações para os pilotos. Fineschi é o quinto, Proceri é o sexto, Couto Lopes é o sétimo, Miguel Angel Guerra é o oitavo colocado, são os 8 primeiros colocados. Está no vácuo. É o momento de passar, é o momento de ordem de equipe, ou é o momento de ir para o pau entre os dois, o Spataro e o Kaká Bueno? Tem que observar
se eles não fizeram uma comunicação pelo rádio, tanto para o Espartaro quanto para o Kaká. Porque nas placas ali não tinha nada indicando de facilitar ou de obedecer posições. Estava dando só diferença. 0,734 a diferença. Isso. Essa diferença são 2 pontos que no final do campeonato, volto a comentar, podem fazer falta. Esse campeonato vai ser muito mais equilibrado do que foi o ano passado. Ano passado a coisa se resumiu no final entre Lahore e Kaká. Esse ano, pelo jeito, nós vamos ter aí no mínimo 3 a 4 pilotos brigando o tempo todo pelo campeonato. Para a nossa sorte, 3 pilotos brasileiros. Aí você vê, continua a briga pela terceira colocação, quando o Nono Figueiredo completa 24 voltas, continua lutando pela terceira colocação, Kaká Bueno, e vai segurando, resistindo nessa terceira colocação, Emiliano Espartaro. Aí passando o quinto e sexto colocados, Fineschi e o Crossery. Você vê a chegada aqui atrás. Esses são os 6 primeiros colocados. Nono, Ingo, Espartaro, Kaká, Fineschi e Crossery. Sétimo colocado para o Couto Lopes. Oitava colocação para o Guerra. E aí a briga lá atrás. Lubatia tentando segurar a sua posição lá atrás. Bem lá atrás, Omar Elbatia. Tentando segurar a colocação, é claro, no pelotão de trás, Omar Elbatia. Vamos ver as diferenças. Espartaro para o Ingo, essa daí, ó. Olha a diferença que já despencou do Kaká Bueno para o Espartaro. 0,575. E estava nessa mesma volta, na volta atrás, 734. Daqui a pouquinho está andando no mesmo espaço, no vácuo, é claro, inteiro, cheio do Emiliano Espartaro, o Kaká Bueno. É a segunda etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo que você acompanha aqui na ESPN Brasil. Em toda a sua extensão, desde o circuito de El Pinar, nas proximidades de Montevideo, Uruguai, e um passeio brasileiro à frente. Aí você tem completadas 25 voltas do Nono Figueiredo liderando. O Hoffmann vai segurando ali a sua segunda colocação. Tranquilidade para o Ingo Hoffmann nessa segunda colocação, né? O Ingo viu que não tem carro para, no momento, ir buscar o Nono. Vai administrar e pensar no campeonato, trabalhar em cima desse carro. E o Nono já está enxergando a coisa muito positiva. Ele sabe que o Ingo já parou de uma tentativa de buscá-lo. Ele vai administrar agora para essa vitória. Quem não está administrando nada é essa dupla, Espartaro e Kaká. Acho que tem que vir do box agora uma ordem, ou para facilitar, ou para o Kaká manter essa posição, porque começa a ficar perigoso. Mas os dois andar forte, detona pneu, uma errada, eles podem ficar sem os 2 carros na prova. Aí você vê, continua a briga pela terceira colocação, ou a sustentação dessa terceira colocação do Emiliano Espartaro. Não vem nenhuma ordem do boxe, vai segurando ali o Espartaro, vai andando, é claro, garantindo a colocação. O Kaká Bueno também não sabe se força, não sabe se vai na autonomia ou se espera uma decisão do boxe. Aí faltando 12 voltas em El Pinar, daqui a pouquinho a gente entra no momento crítico. Para as 5 últimas voltas, a continuar essa situação, não sei se o Kaká vai definir pela autonomia. Quando você tem uma passada dos 6 primeiros e praticamente ali no mesmo tempo do Emiliano Espartaro, o Kaká Bueno e o Nono Figueiredo completando 26 voltas. Tá aí o carro do Martin Pugliese, que você viu, um Ford Mondeo. Aqui atrás, nas posições traseiras de El Pinar, no Uruguai. Aí você vê o momento da passagem do Emiliano Espartaro, ultrapassando o retardatário. E o que não é uma boa para quem está brigando por posições, começar a encontrar retardatário pela frente nesse circuito complicadíssimo de El Pinar. É um circuito curto, né? 2.600 metros, travado, e a tendência de você pegar agora retardatário é muito grande. Faltando aí 11 voltas para o final, começa aquela tensão, principalmente para quem vem liderando a prova e para quem está disputando uma posição. Para o Kaká pode ser um benefício. De repente, Espartaro se atrapalhar numa ultrapassagem, o Kaká tem condição de tomar essa posição. Agora, é difícil para a gente fazer um comentário que você não sabe o que foi tratado na equipe. Isso desde o começo de ano. Se
iam facilitar a vida um do outro durante o campeonato, logo no começo. Então tem que ficar agora de olho que naquelas placas de boxe para saber se vem alguma informação. O Kaká manter a posição ou, no caso do companheiro dele, de dar uma aliviada do Spataro e deixar trocar a posição. Você vê como o trânsito pela frente, os retardatários pela frente, já começa a criar complicações para os primeiros colocados. Você vê o carro do El Bacha, que criou ali uma certa situação delicada, demorou um pouquinho para abrir para a passagem do Nono Figueiredo, encostou o Ingo Hoffmann. Vamos ver, vai pegar o Bacha pela frente daqui a pouco, Emiliano Spataro e também o Kaká Bueno. Estão andando praticamente no mesmo gás. Aí você tem com 28 voltas completadas pelo Nono Figueiredo, vai mantendo a sua primeira colocação. O Nono Figueiredo. E ele vem para colocar mais uma volta no carro do Diego Menendez, que é uma outra BMW da mesma equipe dele. É a diferença de mão de obra do Nono, colocando uma volta no companheiro de equipe. E o Ingo não conseguiu passar ainda o carro do Bacha, que está ali no meio. Tá entre ele e o Nono Figueiredo. Vamos ver quando pegar esse trânsito pela frente. O Emiliano Spataro e o Kaká Bueno são esses daí, ó. Terceiro e quarto colocados. Porque, é claro, você não, no mínimo, você não vai ter como andar da mesma forma como estão andando aí. Vai pegar um obstáculo pela frente, vai pegar uma situação de obstáculo pela frente, principalmente se criar a dificuldade. O Bacha que criou para a passagem do Nono Figueiredo, ele como retardatário. E o carro Bacha vem balançando o tempo todo, hein? Um cerco de suspensão muito ruim. Agora quem escapou foi Nono, foi além da zebra, isso é perigoso. Quem assistiu o GP de Fórmula 1 viu que o erro do Hakkinen foi justamente esse. Ultrapassou a zebra, acabou rodando para dentro. Aí você vê como continuam mantidas as posições de terceiro e quarto colocados entre Emiliano Spataro, Kaká Bueno. Aí passa o carro do Fineschi, vem mantendo a sua quinta colocação. O Fineschi. Caiu o Stratos do Oscar Fineschi. Está mantendo a quinta colocação em El Pinar, no Uruguai. Sexto lugar o Crosselli. O Coach Lopes ficou realmente naquela sétima colocação. Ele que perdeu, caiu de quarto para sétimo lugar e não conseguiu mais recuperar posições. Você vê que nem aparece ali atrás do Fineschi o Fernando Crosselli. Aí as primeiras colocações: Figueiredo, Hoffmann, Spataro, Kaká Bueno, Fineschi e Crosselli são os 6 primeiros colocados. Aí o Nono Figueiredo ultrapassa, naquele momento de ultrapassagem do retardatário, foi aquele instante lá atrás. Nós dissemos que houve ali uma pequena dificuldade. Eu quero ver quando chegarem esses dois, principalmente no El Bacha. Olha lá, o Hoffmann conseguiu passar também, conseguiu deixar. E agora vem ali, entre os dois, mais um retardatário. E agora o Spataro e o Kaká tem 2 retardatários pela frente, hein? Tem o Vectra e a BMW. Então o Martin Pugliese metido entre eles ali nesse primeiro pelotão também. Aí tranquilidade para o Nono Figueiredo, volta a ter pista limpa, volta a ter pista sem retardatários pela frente. Ali atrás, o terceiro carro do Martin Pugliese. Aí você vê como anda praticamente no vácuo. Essa é a diferença, ó. 626. Voltou a subir um pouquinho, já teve em 575. Andando praticamente no vácuo do Emiliano Spataro, o Kaká Bueno. Vamos ver quanto tempo vai demorar para chegar essa ordem dos boxes, ou para ser mantida essa situação até o final da prova em El Pinar. Aí você tem Figueiredo, Hoffmann, Spataro, Kaká Bueno, Fineschi e Crosselli. Os 6 primeiros, depois aparece na 7ª colocação o Coach Lopes, em 8º o Guerra. E agora o carro do Nono já também deteriorou um pouco de pneus, começa a sair um pouco de frente. Você vê que eles vêm brigando com o carro em alguns pontos. Faltam agora
6, 7 voltas, dá para ele administrar essa diferença, principalmente porque o carro dele também apresenta o mesmo problema de consumo de pneu. O Nono Figueiredo, que já tinha disputado uma grande prova no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Uma prova maravilhosa do Nono Figueiredo, chegando em 4º lugar com seus 10 pontos conquistados. E faz uma prova absolutamente tranquila. Está aí o líder da prova, restando 6 voltas, o brasileiro Nono Figueiredo. Aí o passeio do Nono Figueiredo dá uma impressão de uma sobradinha ali, mas é a pista que de repente ela despenca, baixa, a impressão de sobrar a traseira do carro. E você vê aí o passeio do líder absoluto em El Pinar, Nono Figueiredo. Prova inteira dele na frente, com tranquilidade. E principalmente com aquilo que o Beto Manzini já passou para você, assinante da ESPN Brasil. Vendo as limitações do carro, o Ingo Hoffmann se acomodou aqui naquela 2ª colocação, observando o campeonato, trabalhando pelo campeonato, é claro, olhando lá na frente, com toda a sua experiência, o Ingo Hoffmann. Aí maior tranquilidade, então, para o Nono Figueiredo. E olha como vem no vácuo do Emiliano Spataro, Cacá Bueno. Esse é um momento delicado, com o tráfego pela frente. Tem o carro do El Bastia pela frente. Vamos ver como vai fazer o Emiliano Spataro no momento de se livrar do retardatário. E escapou o Cacá Bueno. Retaço para fora. Escapou o Cacá Bueno. Ficou numa sobra de sujeira ali na pista, ou teve um problema com o carro, escapou o Cacá Bueno. Mas como perdeu, não teve nem como recuperar o traçado. Tá aí o carro, o Peugeot do Cacá Bueno. Freio. Não conseguiu segurar o carro até essa distância. Final de prova para ele. Vamos ver se vai dar para voltar. Retorna, mas se retornar o carro completamente desalinhado, pensar em fazer pontos. Quer ver comentando, o Cacá estava se aproximando muito nas freadas do Spataro. Olha ali, vamos ver no replay. Sobrou totalmente. Fritou o pneu direito traseiro. Sim. Foi nesse momento que você disse da freada, né? Ele vinha toda hora aproximando nas freadas, aproximando. Pode ter tido um problema de freio, ninguém sabe, mas realmente o que viu na televisão foi bloquear a roda traseira direita. Se foi por um problema do freio ou um erro dele que jogou a freada muito para frente, só quando analisar o PI que nós vamos saber. Aí a equipe preocupada agora com a situação dele, se retorna para a prova, mas aquilo que nós comentávamos. Tem que vir da equipe nessa hora uma ordem, ou mantém a posição ou facilita. Nós não sabemos se fizeram isso pelo rádio. Nas placas de tempo não tinha essa informação de posição. O que acontece? 2 carros iguais, óbvio que ninguém está lá para facilitar. Spataro está na situação dele de defender a posição e de brigar. Uma pena, porque isso começa a prejudicar no campeonato. Faltou comunicação, e como faltou a equipe da Peugeot para essa definição de situação. E faltando 6 voltas, 5 voltas, Cacá Bueno falou, bom, se não havia uma determinação interna, ele disse, bom, eu vou definir pela ultrapassagem. Aí você vê o momento em que começou a fumar a roda traseira direita do Cacá Bueno, perdeu totalmente o traçado, passou lotado, passou direto o Cacá Bueno e perdeu a 4ª colocação. O Fineschi assumiu a 4ª posição, a 5ª colocação por Fernando Crosselli, e o Couto Lopes subindo para a 6ª colocação em El Pinar, no Uruguai. A liderança continua brasileira do carro de Nono Figueiredo. Continua líder absoluto em El Pinar, no Uruguai. Em segundo, o Ingo Hoffmann. Tá aí o Crosselli, que subiu para a 5ª colocação. Com o motor fumando muito com o Crosselli nas reduções. Quando ele tira o pé, dá uma fumada feia. Aí você vê o Nono Figueiredo. Aí o Cacá Bueno voltando para a pista, mas sem a menor condição. Esses são os 6 primeiros colocados. Figueiredo, Hoffmann, Spataro, Fineschi, Crosselli e o Couto Lopes. Com 36 voltas completadas e final de prova para o Fineschi. Falando que ele vinha fazendo uma prova excelente. A TV só pegou ele rodando, desarmou a suspensão. Vamos ver se eles pegam no momento, no início da rodada dele, para saber o que aconteceu. Mas foi uma batida forte nos pneus, hein? E ele vinha num trabalho muito bom, da pena, porque
sem apoio de fábrica, fazendo um trabalho excelente. Vamos ver o que acontece. Perdeu o traçado ali, passou. Nossa, passou reto na curva. Na freada, a roda dianteira esquerda já vem solta. Olha lá. Se passar o replay novamente, dá uma olhadinha, a roda dianteira esquerda soltou. A hora que ele freou, o carro fica desequilibrado, acaba travando a roda traseira. Sem culpa nenhuma dele. Bom, e com isso o Couto Lopes ganha a 6ª colocação em El Pinar. É uma prova tranquila, absoluta do Nono Figueiredo. O Couto Lopes acabou subindo. Nono primeiro, Wingo segundo, Spataro o terceiro, Crossery o quarto, Couto Lopes o 5º colocado. Aí 37 voltas completadas, vai entrar na última volta o Nono Figueiredo. Aí você vê a sinalização, faltando uma volta para ele. Entrando na última volta, o brasileiro Nono Figueiredo. E vai assumindo com tranquilidade, se isolando na liderança do Sul-Americano de Superturismo, Nono Figueiredo. Vai indo para 31 pontos. Aí o passeio do Nono Figueiredo. Uma prova absoluta, uma prova tranquila do Nono Figueiredo. E o Ingo Hoffmann vai ficando com a 2ª colocação com 27 pontos. 12 da última prova, mais 15 hoje. 27 pontos na vice-liderança. E vê o Kaká se conseguiu retornar, que ainda tem chance de fazer 1 ou 2 pontos. Pode fazer falta de novo, eu comento, no final do campeonato. Aí o Nono, uma excelente performance. Vamos ver se ele consegue pontuar. Aí bandeira quadriculada para Nono Figueiredo, vencendo em El Pinar, no Uruguai. Assumindo a liderança do Campeonato Sul-Americano de Superturismo, vai a 31 pontos. Ingo Hoffmann chegando em segundo, vai ficando com Emiliano Spataro com 27 pontos conquistados. E aí o Couto Lopes chegando um pouquinho mais atrás, chegando em 5º lugar. Fernando Crossery, o 4º colocado, os primeiros colocados em El Pinar. E o Kaká mostra a imagem lá no fundo. Ele chegou, vamos ver que colocação, para ver se fez algum, pelo menos marcou alguns pontos, para não ter um prejuízo total nessa prova. Aí a colocação final, Figueiredo o líder, Hoffmann o segundo, Kaká Bueno o 4º, Spataro o terceiro, Kaká Bueno despencando para a 4ª colocação após El Pinar, no Uruguai. Mais uma etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo que você acompanhou com a gente aqui na ESPN Brasil. Nono Figueiredo, portanto, confirmando, vencendo em El Pinar, no Uruguai, e assumindo a liderança do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Hoffmann chegou em segundo, Spataro em terceiro, Crossery em 4º, Couto Lopes em 5º e o Kaká Bueno ainda conseguindo pontuar, chegando em 6º lugar, levando 6 pontos, indo a 27, ficando embolado aqui com Emiliano Spataro e com Ingo Hoffmann na 3ª colocação desse Campeonato Sul-Americano de Superturismo dessa atual temporada.